Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro Deixa Fluir Novos Hábitos. Hoje nós estamos com o professor psicólogo Paulo Ricci, que vai nos falar sobre deixa fluir a comunicação, a expressão de sentimentos e a assertividade. A comunicação é um desafio, você não acha isso? Ou você acha que você se comunica muito bem? Professor Paulo, como é o desafio de se comunicar? É um grande desafio. Primeiramente, eu queria agradecer o espaço, a disponibilidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema extremamente relevante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. De fato, a comunicação é um desafio, né? A gente chega até a se questionar se a comunicação existe para que a gente se entenda ou se desentenda, né? Uma vez que se comunicar, se expressar, ainda mais quando a gente fala em termos de sentimentos, é passível de muitos equívocos, né? Então, primeiramente, acho que é importante que a gente entenda do que se trata a comunicação, né? A comunicação é algo especificamente humano, né, pautado em um complexo sistema de signos e códigos que faz com que a gente possa viver em sociedade, viver em comunidade, ou seja, para que a gente possa alcançar objetivos em comum, é necessário que a gente se organize e isso é atravessado por meio das diferentes formas de comunicação, né? Então isso é inserido artificialmente na gente, ou seja, a gente aprende a se comunicar, a gente aprende a falar. Existem alguns processos que são muito anteriores a essa forma de comunicação verbal que a gente tem, né? Isso passa desde lá da infância, quando a mãe começa os primeiros jogos linguageiros com a criança e começa a apresentar o mundo e apontar os objetos e falar com os gestos, com os primeiros palavrinhas que a criança vai emitindo, né? Depois isso passa pelo desenho, passa pela construção da escrita, até que a gente possa chegar nessa forma de comunicação adulta que é pautada na linguagem verbal e no pensamento verbal, né? Que é o mais preciso que a gente tem, né? Quando a gente fala ainda de ser assertivo na comunicação, nas relações humanas, sejam elas no trabalho, sejam elas as relações afetivas, o tema se complexifica um pouco mais ainda, né? Porque para que a gente possa ser assertivo em relação aos nossos sentimentos, que é a nossa pauta de hoje, a gente precisa ter consciência do que a gente sente. Professor Paulo, a gente sente, né? Então eu vou interromper um pouquinho e perguntar. Nem sempre nós temos consciência do que nós estamos falando, correto? Correto. Porque nós falamos no nosso primeiro programa sobre atenção plena, que a gente deve estar conosco aqui. E depois nós falamos sobre a respiração, como conquistar essa atenção plena. Muitas vezes nós nos expressamos por meio da raiva, por meio do impulso, lógico, por meio do amor, por meio de sentimentos, e o sentimento passa por essa comunicação. E a gente passa esse sentimento para a pessoa, não é? Pois é, infelizmente assim, a gente tem uma defasagem mesmo na aprendizagem dos nossos sentimentos, né? Muitas vezes a sociedade ela prioriza a aprendizagem da leitura, escrita, cálculo, né? E essas outras questões que são mais objetivas e não desenvolve no sujeito, no ser humano, a aprendizagem dos sentimentos, né? E sentimentos são necessariamente aprendidos, né? Então a gente aprende a amar e a gente aprende a odiar, né? Em termos de processos psicológicos do que são, né, os sentimentos, a gente tem uma divisão em 3 níveis. Um primeiro nível é aquele voltado mais ao imediato, que a gente denomina de afeto. Então, eu sempre costumo falar, né, para explicar isso para os meus alunos, que num desenvolvimento de uma relação amorosa, né, o primeiro aspecto que é relevante é o afeto. Quando você vê a pessoa e tem um encantamento, né? Só que isso passa muito rápido, né? Então, do afeto, que é imediato, para a emoção, que é um prolongamento do afeto,
existe um espaço, né? E aqui já entra o jogo da comunicação, né? Do quanto se investe nessa emoção e o quanto pode se saber sobre si e sobre o outro, né? Então, a emoção, enquanto prolongamento do afeto, estaria para a paixão, né? Só que a paixão também tem data de validade, né? Ela também passa. E aí a gente entra na esfera mais cultural, que depende mais de aprendizagem, que depende mais de investimento e de tomada de consciência e que de fato fala de um processo de construção que seria o sentimento do amor, né? Então, amar é uma escolha, né? Amar é um investimento e amar está para um processo eminentemente cultural, que necessariamente é aprendido, né? Então nós aprendemos a amar, nós aprendemos a odiar, assim como a gente aprende a ler e escrever. Bom, então como nós aprendemos a amar, aprendemos a odiar, nós também podemos aprender a nos comunicar. Exatamente. O senhor tem alguma dica, professor, assim, e dizer para nós, assim, de uma maneira mais simples, como que nós podemos começar a ter insights, assim, de aprender a me comunicar e para que eu não tenha confusões nessa comunicação, para que o outro possa entender, porque a gente sabe que a comunicação implica não só em que eu fale alguma coisa, mas também que a pessoa entenda o que eu estou falando, não é? Exato. Controle sobre isso a gente nunca vai ter, certo, né? Então, um controle total sobre a nossa comunicação é um tanto quanto impossível. Agora, uma vez que eu possa partir desse ponto, né, entender que eu nunca vou ter total controle sobre isso, porque justamente, né, para que eu possa ser entendido, eu dependo da escuta do outro, né, e eu posso inclusive controlar o que eu falo, mas eu não posso controlar o que o outro escuta do que eu falo, né? Uma vez que a gente possa entender isso, já facilita o caminho, né? Então, a partir de aí, a partir de você entender que a gente não tem controle absoluto sobre essa questão, a gente pode desenvolver estratégias para ampliar a nossa assertividade, né? Então, qual é essa estratégia? É você saber sobre si, tomar consciência sobre si, né? Sobre os seus desejos, sobre as suas intenções, sobre o que você quer, o que você quer com relação ao outro. Porque isso de saber sobre si, sobre os seus sentimentos, vai ajudar, né, em você evitar a expectativa de que o outro adivinhe o que você quer, né? O outro não vai adivinhar. A linguagem e a comunicação, ele existe justamente porque nós não temos essa capacidade de adivinhar o que o outro pensa, né? É difícil para que a gente entenda o que a gente pensa, né? Quanto mais o outro entender o que a gente pensa. Nessa situação, a gente faz às vezes alguns diálogos na cabeça, né? Exatamente. A gente começa a montar, vou conversar com a pessoa tal. Eu vou falar isso, a gente acha que ela vai responder aquilo, né? E na verdade... Então veja, o nosso pensamento, ele é feito por atalhos, né? Então, na medida em que eu posso colocar palavras, né, isso de falar comigo mesmo, isso auxilia na tomada de consciência e permite que eu seja mais preciso em relação àquilo que eu quero comunicar, né? Então, quanto mais eu sei sobre mim, mais precisa e assertiva é a minha comunicação em relação ao outro. Certo. Agora, no nosso dia a dia, né? Agora que a gente tem muitas atividades, a gente tem prova, a gente tem que se formar, a gente tem muita pressão, na verdade. O que você recomenda aí para essa questão da comunicação, do relacionamento, de deixar com que tudo flua de maneira mais leve, né? Porque, na verdade, deixa fluir a comunicação. Eu acho que a grande questão é você poder falar livremente, né? Você poder construir laços sociais com outras pessoas e também pensar um projeto de sociedade, né, em que a gente possa expressar os nossos pensamentos, expressar os nossos sentimentos, existir de fato, né? Então, quanto mais livre você puder ser para expressar os seus sentimentos, para poder pensar
maior assertividade a gente vai ter, sem sombra de dúvidas, na nossa comunicação, e também uma sociedade pautada em um bem-estar, né, subjetivo, consigo mesmo e com o outro. Sim, então eu creio que o mais importante é, quando eu for me comunicar, eu tenho que pensar, me conhecer, pensar no outro, não é? E saber que dentro do outro existem outros sentimentos, outra cultura, não é? Exatamente. Tem um pouco, a comunicação também passa pela diversidade, né, professor? Exatamente, né? Então, assim, eu preciso estar aberto a escutar o que o outro tem a me dizer, né? Quando a gente começa a prestar atenção em como as pessoas se comunicam, a gente vê que as pessoas, elas se comunicam consigo mesmos em suas fantasias, né? É muito raro uma pessoa que de fato consegue escutar o que o outro quer dizer, porque muitas vezes, enquanto o outro está falando, a pessoa já está aqui matutando o que ela vai responder, sem esperar que o outro termine o seu pensamento, o seu raciocínio, para que daí ela possa se posicionar, né? Então, me parece que hoje o imperativo é que a gente possa, de fato, fazer com que a gente tenha um slowdown, né? Assim, um tempo maior, né, de escuta, a gente possa refletir que sociedade é essa, que para que eu escute o outro eu tenho que acelerar o áudio dele no WhatsApp em 2 vezes, né? Para que a gente possa fazer com que o cotidiano gire, né? Então, que tipo de sociedade que a gente quer? Uma sociedade que acelera o áudio, né? Ou uma sociedade que faça com que a gente possa, de fato, se entender? Eu acho que isso é importante, né? Sim, tomada de consciência sobre si, sobre o outro, e que projeto social que a gente quer construir. Exatamente, professor, muito importante essa questão do acelerar o áudio, não é? Acho que nós podemos ficar com isso. E eu queria lhe agradecer, né, por ter colaborado conosco. E você aí que está nos assistindo, esperamos você no próximo programa Deixa Fluir. E pense nisso, deixa fluir a comunicação, não é? E deixa fluir o seu bem-estar.